O ano é 2025. Você tá gravidinha também, assim como eu? Vem acompanhar minha terceira gestação comigo? Eu tô na semana 15. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a barriguinha, como é que tá. Eu trouxe uma roupa um pouquinho mais apertada, tá um pouco mais saliente. No vídeo da semana 14, eu foquei bastante em falar, assim, tamanhos, parâmetros do bebê, do corpo da mulher, mas eu percebi que vocês não curtiram tanto, até porque tem aplicativos, tem outras coisas pra fazer, então vou comentar só da minha gestação, e eu queria muito ouvir de vocês, que já estiveram gravidinhas ou que estão gravidinhas nesse ano, a conversar pra gente saber o que tá acontecendo aí com seu bebê, e eu vou falar por mim nessa semana 15. Já falei pra vocês que voltei a trabalhar, né? Essa semana parece assim que eu fui invadida por um sentimento assim maternal diferente. Eu sou professora, então quando eu cheguei em sala, eu olhei para aquelas crianças de maneira assim, sabe? Acho que um pouco mais maternal. Eu fiquei preocupada comigo, porque assim, professora não pode dar muito mole ali para as crianças, ainda mais no início do ano, que os bichinhos são tinhosos, eles gostam de aproveitar disso, né? Então a gente tem que manter ali a rédea no início do ano, mas eu não sei, gente, eu senti essa diferença assim. Outra coisa também, eu tô vivendo esse período de luto e dói bastante. Tudo me lembra minha mãe. Eu vi umas professoras essa semana, uma tem 54 anos e a outra tem 60. E a minha mãe faleceu com 54 anos. Então, só de eu ouvir que tinha professoras ali na idade da minha mãe, trabalhando junto comigo, aquilo ali mexeu bastante. Eu disse, olha, vocês estão andando, vocês estão saudáveis, deem glória a Deus. Eu fiquei tão feliz, animada por ela, sabe? E também com saudade da minha mãe, então tudo lembra ela. Nesse momento, eu tô um pouco assim, misturando o que é só da gravidez e o que é só realmente do luto, da situação que tô vivendo. Essa semana também eu tive ali 2 crises bacanas de ansiedade que eu fiquei, caramba, quando que isso vai passar? Pedi a Deus misericórdia e ele me lembrou de que eu não devia ter medo, porque falou pra mim, me avisou no ano passado que eu teria essa criança, e eu quero contar esse testemunho aqui pra gente assim embalar essa semana 15 para a glória de Deus. Vou pedir licença de vocês pra ler junto com vocês. Eu tenho um costume, gente, mesmo com meu devocional, né, tá aqui a minha Bíblia, tudinho que eu tô lendo do ano, de escrever. Então, como eu tô grávida, dos 2 filhos eu fiz isso, esse aqui é o terceiro, ele também não ia ficar de fora, né? Também escrevo detalhes principais, escrevo para a criança e escrevo para o Senhor. Então tem aqui a agenda do ano passado, deixa eu compartilhar com vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo a respeito desse costume de agenda, como é que é, vocês coloquem pra mim aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? E aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo no ano passado, em junho. Eu não tinha a menor ideia de que o Senhor já tava me avisando que teria um bebê aí na área. Aí isso foi dia 13/6. O que tava acontecendo nesse contexto? Primeiro eu tava assim no auge das crises. Descobri ano passado, em janeiro, que tava realmente com depressão e com ansiedade, depois de uma tentativa de... E aí eu pedi a Deus misericórdia, e ele me livrou disso, mas eu descobri que estava nesse processo de doença. Então eu fui para terapia, fui para atividade física, para tentar remediar tudo que estava acontecendo. A minha mãe já estava também sofrendo bastante. Nesse período de tempo aí, entre maio e junho, a gente descobriu que ela estava com metástase já, não tinha mais um tipo de tratamento que a gente pudesse fazer. O turbilhão de emoções estava muito grande, eu estava sentindo isso de várias maneiras possíveis. E inclusive eu não estava dormindo direito, não estava sonhando. Eu lembro benzinho quando o terapeuta perguntou, você tem sonhado? E eu disse, não, eu não tô sonhando com nada. Quando eu durmo, eu só mesmo assim capoto, não lembro, né? E quando eu acordo, parece um cansaço infinito, um desespero. E isso quando eu não fico acordada olhando tudo, né? Assim, um período difícil, de vale. E aí a minha sogra, que também tava vindo pra Manaus, eu sou de Manaus, Elisa, ela tava vindo pra ficar com a gente, do Rio de Janeiro. Então tava tudo certo, ela ia morar com a gente. Amém. Na noite que eles chegaram, que foi dia 12, né, de junho, do Dia dos Namorados, eu tive esse sonho. Eu orei uma semana antes, mais ou menos, pedindo a Deus misericórdia, porque eu não estava mais aguentando aquele tipo de vida, de não dormir, de não viver direito, não estava aguentando a falta do Senhor, porque era comum que eu orasse e Ele falasse comigo, me refrigerasse o coração, fizesse eu chorar, romper as emoções, eu sentia a presença de Deus, sabe? Você que é cristão sabe quando a gente está sentindo nossa oração ser respondida, e naqueles meses eu não estava sentindo nada, só o vazio mesmo existencial. Nessa noite, dia 12 pro dia 13, eu sonhei, coloquei assim, sonhei com a mamãe, que ela estava viva, né, ainda estava bem debilitada, mas estava viva. Sonhei com a minha mãe e a pastora Maria, que era a irmã que cuidava da mamãe durante a manhã, enquanto minha irmã ia fazer as atividades que ela tinha que fazer na casa dela, e eu ia fazer atividade física, deixar as crianças na escola e tal. Ela não podia ficar sozinha, né, nesse período. Então eu sonhei com elas duas. Eu estava na varanda da minha casa, limpando, quando a pastora Maria me dizia, Lila, nasceu. E eu olhava para ela, ficava feliz e dizia, que bom, pastora Maria. E ela dizia para mim, desce aqui para ver.
Quando eu chegava lá embaixo, na casa da mamãe, nas condições que ela estava de doença, eu percebia que a mamãe estava com um bebê nas mãos que tinha acabado de ela mesma parir. A mamãe naquele estado, claramente no puerpério, acabada, exausta, sem falar, sem muita reação, só olhando com um olhar de choro e dor devido ao parto. E a pastora Maria super feliz de estar vendo aquela situação. Eu estava em choque em ver a mamãe, mesmo daquele jeito, com muita dificuldade, amamentando a criança. Eu olhava para a pastora Maria e ela dizia para mim: eu acho que você vai cuidar dessa criança. E eu ficava com meus pensamentos: poxa, vai sobrar para mim esse bebê? Na hora, no sonho, eu ficava chateada de ter que cuidar de outro bebê, mas eu não pensava, não me atentava a isso. Então esse foi o sonho. Quando eu acordei, eu coloquei até num quadro e fiz um vídeo até para o Instagram a respeito disso, um pouco mais rápido, né? Quando eu acordei, eu lembro de sentir que esse sonho era espiritual, mas eu não tinha a menor ideia de como seria. Eu imaginava, agora eu não tô lendo, tô falando com vocês. Eu imaginava que esse bebê era tipo a minha sogra, que ela estava vindo, precisando do nosso apoio, como um bebê espiritual, porque minha mãe também orava bastante pela Dona Vera, que é o nome dela, né? Ela orava bastante por ela, para que o Senhor salvasse, libertasse, ajudasse, né, minha sogrinha. Então, eu pensava que ela seria esse bebê vindo da minha mãe, no meio daquela dor, daquela situação toda ali, gerando no meio daquela doença. A pastora Maria super feliz, escrevi o sonho, e eu sabia de uma coisa, assim, que eu acordei também. Eu disse, nunca mais eu tinha sonhado e sonhei hoje. No meio dessa situação que eu tenho que encarar agora, eu acho que o Senhor quer me curar da depressão, da ansiedade, porque o meu sonho era que Deus me curasse assim como Ele curou aquele cego de nascença, assim como Ele curou o paralítico no tanque de Betesda, que Ele tocou, que Ele dissesse alguma coisa e eu sentisse ali o alívio dele, toda a crise fosse embora. Mas não aconteceu assim comigo. Esse processo eu ainda estou vivendo. Quando eu acordei, eu sabia que o Senhor queria me curar, só não entendia o que era aquela criança. Essa parte da carta disse: eu quero ser curada, Jesus, para voltar a sonhar contigo. Essa semana, muito preocupada com o bebê, como é que vai ser agora, né? 3 filhos e tal, várias incertezas, medos que dá na gente, né? Tô vivendo essa semana 15 desse jeito. Eu me lembro, eu tava orando agora essa semana, e eu orei, eu disse: Senhor, tem misericórdia. Sempre soube que essa criança era sua, Pai, porque o primeiro eu queria, o segundo, Deus que deu, eu queria também, mas esse terceiro, ele veio realmente por comando do Senhor. O Senhor fez com que tudo desse certo para eu engravidar. Então, sustenta essa criança nesse momento. Eu senti, gente, nessa oração, eu senti como se fosse Ele me lembrando tanto desse sonho que eu tive aqui do dia 12 para o dia 13, quanto de outra oração que eu tive em novembro. Qual foi essa oração de novembro? Era eu orando pelas crianças, no meio do desespero por causa da minha questão profissional. Eu estava preocupada, sabe? E a mamãe daquele jeito, eu não podia nem estar num trabalho ali certinho, porque ela precisava de mim todo dia, de mim, da minha irmã e do meu pai. Então eu fiquei muito preocupada e orei a Deus berrando, né? Pedindo a Deus a direção deles. E 2 dias depois dessa oração desesperada, eu fui chamada, né, pela SEDU, que sou professora do estado. Nessa oração, eu também orei pelos meus filhos. Quando eu tô orando por um, que é a Bel, né? Aí eu vejo o rostinho dela se personificando ali, aí eu oro por ela, por todas as demandas de como mãe, que eu sei que eu preciso de ajuda de Deus. Depois começa a oração pelo meu filho, vejo o rostinho dele, vou imaginando e vou orando. E na hora que eu terminei de orar por ele, que ia partir para outra pauta, eu vi assim outro rostinho de criança se formando diante de mim. E aí eu me lembro de virar assim a cabeça para cima, né, e dizer: Senhor, que criança é essa? Eu falava assim com Deus, né? E, gente, orei, fiquei assustada vendo outra criança no meio da minha oração. E aí, o Senhor, misericórdia. Fiquei assim, né? Na hora eu fiquei: outro bebê? Meu, sei lá. Beleza, continuei a vida. E aí, gente, quando eu descobri que estava grávida, eu vi a data de concepção, vi a data de escrita dessa oração desesperada que eu fiz. E, gente, elas batem. Foi naquela mesma semana que aquilo aconteceu. E pra Deus, né? Basta um período fértil, né? Aleluia. E aí você sentar no lugar certo. Deus, misericórdia. Essa oração que eu fiz essa semana, o Senhor me recordou desses 2 momentos, tanto desse sonho, quanto dessa outra oração que essa criança se formava. Era Ele me avisando, no meio da situação da minha mãe, tudo que estou vivendo, que Ele tá comigo. Então eu preciso dizer isso pra você, essa tarde, essa noite, não sei quando você tá vendo isso, se você tá grávida também, acredite, o Senhor, não é clichê, mas eu preciso dizer isso pra você, o Senhor, Ele não perdeu o controle das coisas, Ele sempre esteve lá.
e Ele tá no controle da sua vida, dos seus filhos, da gestação, a situação que parece assim que tá absurda, Ele sempre dá um jeito de dizer, assim como quando foi com a minha mãe, essa semana, na semana 14, Ele dizendo pra mim, olha, eu também tô sofrendo de você ter perdido a sua mãe, eu sei o que é isso, então nós não temos um Salvador qualquer que não se importa com nossas dores, não, Ele se importa tanto que Ele sofre junto conosco e sofreu assim também, então leve para Ele suas dores, sabe? Isso aqui tá em Hebreus, eu fico muito feliz com o Senhor de poder comentar isso com vocês. Eu queria fazer esse vídeo com outro tipo de estrutura, mas eu acho melhor eu falar o que tô sentindo no coração, sabe? E dizer, olha, essa semana 15 eu ainda não consegui voltar ali certinho pra atividade física, como eu queria. Então eu vou começar ainda a fazer em nome de Jesus. Mas assim, a calma que eu tava precisando, não diria calma 100% porque o ansioso é uma bênção, né? Mas assim, aquela quietude entrou. O Senhor, Ele foi conduzindo a gente para esse lugar de, pelo menos, lembrança. Olha, você não escreve tanto, então pega dos teus próprios escritos e se lembra. O Senhor ainda fala isso, né? Quero trazer a memória, o que pode dar esperança. E a esperança que você tem que ter, minha filha, ali, lá, agoniada, que eu tô contigo. Esses filhos que você tem, fui eu que mandei tudinho. E quantos mais eu quiser mandar, mas Senhor, pare, tá? Por favor. Então assim Ele tá fazendo com você também. E Deus abençoe você. Eu já quero te convidar, né? Se você gostou desse vídeo, sentiu ali alguma coisa, né? Uma conexão comigo, seja minha amiga. Se inscreva aqui no canal, curta também. Não só pra me ajudar e tal, mas pra que o YouTube entenda que, olha, pode ser uma bênção relevante pra outras mães, né? De 2025. Vamos lá compartilhar mais histórias como essa. Eu espero que tenha companhia, como o vídeo anterior, né? Da minha filha Bel. Vocês viram? Gostaram? Comentem aqui se quiserem mais vídeos como eles, que eu trago mais ideias também, tá bom? Beijo! Até o próximo vídeo!